Macaé tem muitas histórias bizarras. Vocês vão conhecer uma hoje. No dia 28 de novembro de 1861, um navio pertencente à Companhia de Navegação União Campista e Fidelista afundou por erro humano. Aqui mesmo, lá ó, a noroeste do arquipélago de Santana. Na ocasião do desastre, o jornal Correio da Tarde, do Rio de Janeiro, escreveu o seguinte necrológio. Dentre as vítimas, não podemos deixar de mencionar especialmente o senhor doutor Manuel Antônio de Almeida, cuja morte prematura roubou à imprensa fluminense e às letras pátrias um dos seus representantes que mais honra lhes dava. Com ele, pode-se dizer, naufragou a talvez mais promissora esperança do romance brasileiro. Ao norte da província do Rio de Janeiro, o governo imperial estava para inaugurar um ambicioso projeto. O segundo mais longo canal artificial do mundo. A escoação da produção agrícola campista esteve sempre atravancada pela foz estrangulada do Rio Paraíba. Havia necessidade de grandes navios para embarcar a abundante produção, mas estes só poderiam ancorar com segurança bem mais ao sul, abaixo do Cabo de São Tomé, mais abaixo de Quissamã, isto é, no porto de Imbitiba, em Macaé. E assim, o longo canal Campos-Macaé foi aberto para escoar a riqueza da região campista. Seria uma semana festiva, pois, junto com a comemoração de abrir-se uma via de comunicação com o município de Campos, seria o aniversário de Dom Pedro II. 5 dias depois do acidente com o Hermes. Foi uma festa triste. Muitos dos alegres viajantes, certamente debruçados na amurada do navio, contemplavam a magnífica Baía de Guanabara pela última vez. Naquele tempo, a paisagem era ainda mais encantadora. E à medida que o casco rompia a superfície límpida e prateada das águas da baía, mais os passageiros se extasiavam com as montanhas cariocas cobertas por um verde refrescante. E pouco a pouco, ao longe, avistavam os morros e entre o casario moradias com imagens tão íntimas. Templos do anedótico e folclórico mundo carioca, abraçado por uma natureza exuberante. Manuel Antônio de Almeida viu essas coisas pela última vez. Ele, que havia completado 30 anos no último mês de outubro, olhou para a sua cidade e deu o seu último adeus, ainda sem o saber. Depois de uma viagem na qual encontrara correntes e ventos contrários, o vapor Hermes chegou à enseada de Macaé por volta das 3 horas da madrugada de 28 de novembro de 1861. Ué, mas essa não era a rota. Era para ter seguido direto para Campos. E, no entanto, pararam aqui para desembarcar 3 passageiros de Quissamã e seus escravos. Após uma breve demora, o navio zarpou para em seguida bater na tábua. Assim era conhecida a rocha submersa na qual o navio bateu.
Embalado pela aventura sensacional que seria a chamada França Antártida, de Nicolas Durand de Villegagnon, o navegador francês Jean de Lery veio ao Brasil e escreveu em suas notas de viagem, já em 1556, sobre uma região extremamente baixa e arenosa. E em seu emblemático livro Histórias de uma viagem feita à terra do Brasil, Lery assinalou o seguinte: aqui, próximo à foz do rio Macaé, notamos a noroeste do arquipélago paradisíaco dezenas de lajes mergulhadas pouco notadas, e somente as vemos a curta distância. Vamos lembrar o que aconteceu com Jean de Lery quando ele passou por aqui. Nosso navio, combalido e sacudido pelas ondas, foi impelido para o lado da praia, chegando a ficar apenas a 2 braças e meia de água, o mínimo que poderia ter para flutuar descarregado. E faltou pouco para que batesse na areia e naufragasse. Os nossos marujos lançaram outra âncora, que, graças a Deus, ficou segura. Esse angustioso transe durou aproximadamente 3 horas, durante as quais de nada serviria gritar: "Ao bom bordo! A este bordo! Segura o leme! Mete de lá! Ergue a bolina! Ergue a bolina! Larga a escota!" Trezentos anos depois de Jean de Lery, esse local foi a passagem do Hermes, quando zarpou do porto de Macaé em direção a Campos. Pressupõe-se que o comandante M. Ornelas pouco ou nenhum conhecimento tinha do porto, tanto assim que, logo ao desatracar rumo ao norte, colidiu violentamente com as pedras. Pensando tratar-se de areia, afastou-se ainda mais da costa, com o intuito de prosseguir viagem, quando é certo que a avaria era de tal ordem que o navio afundou próximo à ilha de Santana. Enquanto a bordo palpitavam 96 vidas, entre passageiros, tripulantes e escravos, salvando-se pouco mais da metade. Pescadores acudiram imediatamente ao escutarem os sinais de socorro do navio, e se não fosse pela ousadia deles, muito mais gente teria morrido. O que fica um pouco fora da órbita desse pesquisador curioso é que esse perigo, situado próximo à praia macaense, ainda não estava cartografado pela Marinha de Dom Pedro II em 1861, mas já aparecia no mapa de Lery de 1556. Ou seja, 161 menos 500 anos, uns 300 anos antes. Quem será que dormiu no ponto? A laje foi batizada Pedra do Hermes. Hoje o perigoso local encontra-se sinalizado, principalmente por conta do grande fluxo de embarcações aqui no porto de Imbitiba, por conta das atividades da Petrobras. Uma gorda gorjeta fez o comandante desviar seu curso, cuja viagem teria que ser feita direta a Campos. Ele teria recebido grande soma de dinheiro de 3 quissamaenses para fazer a parada não planejada. As cartas dos moradores da cidade de Campos, que chegaram às redações dos jornais da Corte do Rio de Janeiro após o sinistro, como as próprias notas da imprensa, desabaram-se em denúncias e acusações contra a gerência da companhia e contra o capitão do Hermes. Eis algumas delas.
por que razão o Hermes desviou-se de sua rota contra o anúncio dado aos passageiros. Mas o que é verdade é que este foi um capricho da gerência em favor de 3 passageiros de Quissamã que tinham que desembarcar em Macaé. Uma triste realidade veio ontem enlutar a muitas famílias e provar mais uma vez o desleixo e imprevidência com que se fazem geralmente entre nós os serviços públicos. Esta catástrofe foi toda devida à imprudência do comandante. O Hermes, nessa viagem, não tinha que fazer escala em Macaé. Entrou aqui nesse porto por interesse de alguns passageiros aos quais o comandante quis servir. Gorjeta e corrupção no Império. Bom, como o desvio da rota marcada atrasou a viagem e o vapor tinha que chegar à Barra de Campos com maré suficiente que desse entrada para a embarcação, o comandante decidiu seguir em rota direta, deixando de fazer um habitual contorno ao sul do Ilhote Sul. E por isso deu com o navio sobre a pedra. O homem responsável por enlutar tantas famílias também morreu no acidente. Manuel Antônio de Almeida foi um importante escritor da primeira geração romântica brasileira, fase marcada pelo binômio nacionalismo e indianismo. Foi patrono da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras e também exerceu a profissão de professor e jornalista. Estudou na Academia de Belas Artes e, com 17 anos, ingressou no curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Corte, graduando-se em 1855. Trabalhou no jornal Correio Mercantil em 1852 e, anos mais tarde, em 1858, foi nomeado administrador da Tipografia Nacional, local onde conheceu o escritor Machado de Assis, que trabalhava como ajudante de tipografia e do qual tornou-se amigo e protetor. Importante ressaltar que Manuel Antônio de Almeida influenciou Machado de Assis. 9 anos mais velho que este, apresentou-o a figuras já prestigiadas na imprensa do Rio. Mas nem assim o autor de Dom Casmurro se mostrou grato pelos estímulos que dele recebeu. Em O Instinto da Nacionalidade, no qual Machado citou o nome de autores de que ninguém sequer se lembra o nome, ele esqueceu precisamente de mencionar o amigo morto no naufrágio do Hermes. Incrível que ainda não houve no Brasil um estudo sobre a evolução do romance brasileiro e que colocasse Manuel Antônio de Almeida como um autor pioneiro, à frente das limitações do seu tempo. E que morreu obscuro, contando apenas com a afeição de alguns poucos amigos. Em 1861, ele se candidatou à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, o que o trouxe à região norte-fluminense à procura de votos. Já conhecemos o seu destino no vapor Hermes. Em seu único livro, Memórias de um Sargento de Milícias, há um enredo muito peculiar e uma situação curiosa que nos leva a pensar bastante. Acompanhem comigo. No livro, o pequeno Leonardo foi encomendado a bordo do vapor que trouxe seus pais de Portugal para o Rio de Janeiro. O pai de Leonardo era mascate e a mãe era conhecida como Maria das Hortaliças. Ela era quitandeira nas praças de Lisboa e era saloia, rechonchuda, bonitona. Logo viraram amantes e se amaram tanto que o amor carnal foi mera consequência daquele encontro mágico no convés. Mas quando desceram em terra firme, Maria já começou a sentir os primeiros enjoos da gravidez. Ou seja, ao escrever Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel parecia estar escrevendo a história dele mesmo, só que ao contrário. No livro, o personagem principal é concebido a bordo de um vapor e, na vida real, o autor estava a bordo do vapor Hermes na hora do naufrágio. E ali, a noroeste do arquipélago de Santana, sua alma encontrou a luz de volta.
Quem eram os 3 misteriosos passageiros de Quissamã e seus escravos que desembarcaram aqui no porto de Imbitiba naquela fatídica noite de 28 de novembro de 1861? Eles marcaram para sempre suas vidas com essa tragédia. Por causa da ambição e irresponsabilidade do capitão Ornelas, do vapor Hermes, aqui nessas águas naufragou o Titanic de Macaé. De novo. Peraí. Estamos gravando aqui. Hermes, um Titanic em Macaé. Como é que é a emoção de você ver estar trabalhando aí num filme aí produzido pelo Fidias Barbosa, apesar de estar longe, mas está ligado aqui pelo WhatsApp. E Fidias, fala aí. Para mim foi uma alegria enorme, porque é a primeira vez que eu faço esse tipo de trabalho. Estou encantada com a atuação do Marcelo, com a sua produção, com o André, com todo mundo em Imbitiba, onde aconteceu esse naufrágio. Tá assim, top, faria tudo de novo. Para mim é uma honra estar trabalhando aí com vocês, né? O Fidias é uma figura que eu tenho um carinho imenso aí, já há muito tempo que eu conheço de renome, e agora nossos caminhos se cruzaram. Estou aí com o parceirão André, que pô, amigo de longa data, a Vânia também queridíssima, que somou demais, o Elinho aí com esse trabalho super técnico, super preciso. Verdade. E é isso aí, gente, estou muito feliz mesmo, obrigado aí. Isso aí, gente, estou feliz também aqui por conhecer a Vânia, por estar trabalhando a primeira vez aqui com o Elinho e poder parceirar aqui novamente aqui com o Marcelo aqui, ajudando, apoiando aqui no trabalho dele e parceirando com o Fidias novamente aí, né, em outro trabalho. Fera, e tamo junto. Show, eu tô aqui por trás das câmeras, né, eu não consigo aparecer, mas eu sou fã do Fidias e agora de vocês, parabéns. Obrigado por esse trabalho, por essa dedicação, vários dias, semanas, meses produzindo online, né, ensaiando e tudo, porque o Fidias está lá nos Estados Unidos. E é um prazer estar junto de vocês aí. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Amém. Isso aí. Quanto? 1556. É 56, né? 3 não? 56. 6? Ah, tá bom. É, deu um salto temporal aí. Vamos de novo. Tá capitão? Quem é você? Marcelo Atahualpa Moreira Lopes. E você está representando? Estou representando o narrador da história. Quem é o narrador? O narrador da história é uma figura que nasceu dentro de uma boina da década de 20 e ele usa essa bengala, ele machucou o joelho jogando futebol. E essa história aconteceu aonde? Essa história aconteceu em Macaé, nos idos de 1861. Larga a escota! Larga a escota, menino! Tá agarrado nessa escota desde que a gente saiu, rapaz! Mas vai levar a escota pra casa, vai! O que é escota, gente? Não sei o que é escota. Não pesquisei não, tá aqui no texto, eu só decorei. Ó. Eu conheço escotilha. Pode falar escotilha? Não pode falar escotilha, não? Não, é escota, tá. Escota. É isso, é escota. Foi patrono da cadeira número 28 da Academia Brasileira de Letras e ainda exerceu a profissão de professor e jornalista. O cara morreu com 30 anos e fez isso tudo? Eu tô com 38, ainda tô dirigindo para aplicativo. Tá na hora de correr atrás de tempo perdido. Não corre perto não. Segura como, cara? Só se dobrar isso aqui. Ó, segura aqui. Segura aí. Peraí. Peraí. Aí, velho. Eu faço. Vou abrir. Segura aí.
Fidias. O cara destruiu o roteiro, olha. Tá lidando com um cavalo. Isso aqui é arte contemporânea, rapaz. Não precisa de texto, não. Tá lidando com jumento. Daqui a 30 anos, que a gente ia fazer um leilão desse roteiro, agora o pedacinho do roteiro que o ator rasgou está valendo 10 milhões e meio. A gente chega lá, a gente chega lá. Ele se candidatou à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro. Ai. O que tem depois disso? A procura de votos, né? Isso. O que o trouxe, tá, desculpa. Para nós Fluminense em busca de votos. Tá bom. Vamos lá? Agora vai. O microfone ainda. Não, o microfone é mais importante. Cadê a mãozinha? Não, deixa aí. Aí, a mãozinha. Eu não vou descer? Aí, filhas, mãozinha, coisa linda, filhas. Ah, menina, pega a Eu não posso chegar perto. Pode ali. Pode na minha princesa, pô. Pô, cara, você que tá mais perto do diretor, assim, né, como preparador de elenco, tenta ver com filhas, cara, se aquela parte que eu falo escota, dá pra trocar por escotilha? Porque escota eu não sei o que é, escotilha eu sei. Sabe escotilha de navio? Sim. Pode trocar, não? Cara, você vai... Quer que eu ligue pro diretor agora pra falar isso com ele? Pô, tenta aí, cara. Vai não? Mas isso é simples de resolver, cara. Vou falar com a Vânia. Ô, Vânia! Eu não sei nem o que é escolta nem escotilha. Ô, Vânia! Eu posso... Você consegue tentar convencer o Fidias a trocar o termo escota por escotilha? Posso tentar. Por favor. Vou passar um zap pra ele e vou falar, pô, Fidias, qual é? Cara, se troca não fosse a aí. Vânia nesse processo, Troca putz, aí, Fidias. eu perderia todo o meu trabalho. Vamos perguntar pra ela como é que foi. Tartaruga ali, ó. É.